Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mas primeiramente gostaria de pedir o seu like aí, que é muito importante, né? Deixa seu like também, se você puder se inscrever, sua presença aqui é muito importante. E deixar o seu comentário também é extremamente importante aqui pro canal, no engajamento do canal. Se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, seria de uma grande ajuda. E também se você puder seguir as minhas redes sociais lá, os links estão aí no topo e na descrição do vídeo, beleza? Vamos continuar nossos assuntos aqui referentes ao mundo maromba, ao mundo dos treinos e tal, tudo mais, né? Falando sobre os famosos ergogênicos. Hoje a gente vai falar sobre testosterona especificamente, porque tem bastante coisinha para ser dita e para o vídeo não ficar muito extenso sobre várias outras substâncias que são usadas, né? Eu vou discorrer algumas, né, sobre que eu usei, que eu tenho experiência sobre o uso, e dizer um pouco sobre o que aconteceu comigo, os motivos por que eu usei, quais foram os resultados e quais foram os colaterais também. Então eu vou usar algumas coisas aqui que são de conhecimento empírico do uso e da sala de musculação, e também junto com alguns artigos e algumas declarações de médicos aí pela internet, que a gente vê em alguns podcasts, em alguns próprios canais dos médicos mesmo falando sobre o uso de testosterona. E aí a gente vai montar um argumento aí para vocês, né? De acordo com o que eu acredito, eu experimentei, eu usei e eu sei que funciona para mim e funciona para muita gente também, de acordo com a coleta de dados e informações que a gente tem desde todo o tempo que eu tô na academia e vejo o trabalho que são feitos, né, com o uso de testosterona e os resultados. Vamos lá, galera. A famosa testosterona, né, ela é um hormônio masculino, um hormônio humano masculino, né, que todo homem deveria ter uma taxa aí, de acordo com o Conselho de Medicina Internacional, que já está há um tempo com esses parâmetros, entre 800 e 1.200, né, até 1.300 nanogramas no sangue, né, que é como a gente mede a testosterona via exame de sangue, né. Só que aqui ainda no Brasil existe uma resistência em se dizer que um homem, né, porque assim, o nível de testosterona ele tá ligado mais ou menos à idade, tá? Mas não é uma ciência exata, porque, por exemplo, tem pessoas aí com menos de 30 anos que tem uma testosterona de 600, tem uma vida normal, entendeu? Só que existem algumas situações e algumas coisas que acontecem referente a algumas outras doenças que eu vou entrar aqui nesse assunto, que eu acho que ninguém fala. Você vai encontrar 1 milhão de vídeos sobre testosterona, mas ninguém vai correlacionar as doenças que eu vou correlacionar aqui, porque é uma coisa recente e está começando a ser correlacionada por alguns médicos e alguns especialistas. Então eu vou falar algo que você não vai encontrar muito na internet, mas eu vou falar de uma forma bem rasa. Eu não vou usar termos técnicos porque não sou médico, não sou capacitado para usar termos técnicos e afirmar certas coisas. O que eu passo aqui é o que a gente estuda, o que a gente lê, o que a gente vê e o que a gente presencia, né? Galera, o meu uso de testosterona começou depois de 1 ano e meio, mais ou menos, depois do meu processo de emagrecimento, né? Que começou ali por volta de 2020 para 2021, onde eu comecei o meu processo de emagrecimento com 155 quilos, e quando eu cheguei ao ponto de usar uma testosterona eu estava com 93 quilos, tá? Então toda a perda de peso eu obtive fazendo somente dieta, treino, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre todo esse processo, porque teve muita mudança de treino, muita mudança de coisa, e eu gostaria de, né, passar para vocês aqui como é que foi todo o processo. Aí, depois de 1 ano e meio, eu comecei
a me sentir muito cansado, me sentir muito para baixo, muito desmotivado e desanimado, mesmo estando com 93 quilos, que é um peso que há anos eu não tinha, uma construção corporal que há anos eu não tinha. Eu sentia uma fraqueza muito grande, um desânimo muito grande, uma falta de vontade de viver muito grande. Que estava correlacionado a uma depressão que eu estava passando depois de ter sofrido a perda do meu pai alguns anos antes desse período, né? E aí só que foi bater essa situação da morte dele naquela época, mais ou menos. Então tinha questões de problemas de trabalho também, várias outras coisas relacionadas, né? Que acabaram ocasionando essa depressão. Porém, eu procurei uma ajuda de um psiquiatra, né? Eu tava treinando normal e procurei a ajuda de um psiquiatra. O psiquiatra passou a medicação, comecei a tomar a medicação, algumas coisas melhoraram, outras não. E só que esse desânimo, essa vontade, essa coisa continuava mal. Até que ele sugeriu que eu fizesse um teste um exame, teste na verdade não, né? Um exame de sangue para ver as taxas hormonais. E ali foi constatado que a minha testosterona, eu fiz 2 exames em intervalos de 20 dias. O primeiro deu 182 de testosterona e o segundo deu 142 de testosterona, que é uma testosterona basicamente feminina, né? Vamos dizer assim. É muito baixa para ser uma testosterona masculina. Junto com o treino excessivo, junto com todo o trabalho, todas as coisas que estavam acontecendo, piorava muito o meu caso de depressão. Então, eu fui me diagnosticado como hipogonádico, né? Se você pesquisar aí na internet, você vai saber o significado de uma pessoa hipogonádica, que basicamente é um homem que tem deficiência de produção natural de testosterona, que pode ser por vários fatores, tá? Até mesmo o meu processo de emagrecimento e os meus anos todos de obesidade pode ter desenvolvido esse quadro de hipogonadismo, tá? Mas eu não fui investigar a fundo, mas existem várias possibilidades para que isso tenha acontecido. E aí foi me sugerido fazer uma TRT. TRT é um procedimento de reposição de testosterona, tratamento de reposição de testosterona, que significa TRT, que é feito já há anos e anos, porque o uso de testosterona, reposição de testosterona, já é aplicado já há muitos anos, né? Em vários outros situações, mas quase nunca é referente a isso que eu falei, que eu ia dizer aqui no vídeo, que são doenças psicológicas, né? Por quê? A nossa configuração de mundo hoje, sociedade, ela desgasta muito o ser humano e desgasta muito a gente via cargas horárias extremamente puxadas para tudo. Não é só trabalho, é muita coisa na sua rotina, é muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. E você gera um estresse e um cansaço excessivo tão gigantesco na sua mente e no seu corpo que você não percebe, né? Porque você se acostuma, a gente se acostuma com qualquer tipo de rotina. E aí você acaba criando ambientes totalmente desregulados dentro do seu corpo, perfil lipídico, perfil hormonal, que geram várias outras doenças. E hoje em dia se tem essa noção, se fala muito sobre doenças psicológicas causadas por toda essa desregulação interna que essa vida, essa rotina, essa correria faz com a gente. A falta de preocupação com a alimentação, a falta de preocupação com o sono, com o descanso, com o não fazer nada, às vezes limpar a mente. Faça uma pergunta para você mesmo aí: quantas vezes você teve um dia de descanso em que era para você só fazer o que você gosta ou não fazer nada e você acabou o dia se sentindo mal por não ter produzido? É justamente por isso, porque a gente está produzindo, a gente se cobra tanto a se produzir, seja no trabalho, quanto casa, quanto qualquer outra coisa, que a gente não para descansar, e aí gera vários problemas. Hoje em dia está sendo relacionado muito a baixa de testosterona por causa de todas as configurações sociais e de vida, de rotina para o homem, como o tratamento de TRT, de reposição de testosterona,
um tratamento até para resolução de doenças psicológicas. Eu tomava dois medicamentos e passei a tomar nenhum em menos de um ano de uso de TRT. Eu fiz a reposição de testosterona de TRT durante um ano, que foi mais ou menos 1 ml. Na época eu escolhi o enantato de testosterona, eu já vou falar sobre os ésteres, né? Eu escolhi o enantato de testosterona para fazer a cada 45 dias uma aplicação de 1 ml. E assim, nas 2 primeiras semanas já foi uma mudança extremamente drástica no comportamento, na forma de enxergar o mundo e na forma de lidar com vários problemas que eu tinha. Vários problemas financeiros, qualquer outra coisa, eu não dormia, eu tinha vários problemas para resolver, eu não conseguia organizar meus pensamentos. E assim que eu comecei a fazer a reposição de testosterona, que meus níveis de testosterona subiram, eu já me tornei uma pessoa extremamente diferente, mais produtiva, mais positiva. Meu sono melhorou, minha qualidade de vida melhorou extremamente, porque eu já fazia exercício físico. Então só uniu o útil ao agradável. Passou ali um ano mais ou menos eu fazendo essa TRT. Eu continuei mais ou menos ali no mesmo peso, intercalando entre 93 e 97 quilos, né? E continuei treinando, continuei fazendo todas as coisas que eu estava fazendo. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre, né, os assuntos, comecei a fazer a faculdade de educação física, estudar treinamento, comprar curso e estudar. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui nerd das coisas, então sempre fui pesquisar, estudar e comprar conteúdo para que eu soubesse sobre o que eu futuramente gostaria de ser, que no caso é um coach, um personal, um treinador, que eu estou estudando para me tornar um. Então, eu comecei a buscar informação. E aí foi onde eu decidi começar o uso de testosterona com objetivos estéticos, que seriam para construção de um corpo, um shape, que fica dentro do que eu sempre sonhei ter, do que são os meus objetivos. E aí eu passei a não ser mais de 45 dias o uso a semanal, né? Então eu comecei o uso semanal de enantato de testosterona para fins estéticos. O que a testosterona faz em fins estéticos? Até agora eu passei a partes de saúde, né? Por cima aí do que aconteceu com a questão de parte de saúde. Agora a parte estética. Quando você eleva o seu nível de testosterona no sangue para níveis extrafisiológicos, que é o que um marombeiro, um atleta ou qualquer outra pessoa que usa o hormônio como fins estéticos, ele promove no seu corpo, se você tiver já uma ambiência de treino, receptores, porque quando você faz musculação e você já tem um corpo preparado para isso, treina pesado, você tem os receptores que recebem esse hormônio que vem de fora e aí sintetizam melhor. Então assim, eu nunca tive, desde o começo do uso, nenhum problema de colateral, porque eu já vinha de um ambiente de treino, eu já vinha com bastante receptor, eu já vinha com um ambiente mais saudável dentro do meu corpo para a introdução de um uso de hormônio. Então, quando você usa para fins estéticos, a testosterona ela não aumenta a sua massa muscular da noite por dia, ela não aumenta a sua força da noite por dia, ela aumenta o seu descanso e recuperação e aumenta o transporte de nutrientes que você consome para dentro da musculatura. Então você treina mais, você recupera mais rápido e de uma forma mais eficiente. Por isso que a partir da hora que você começa a usar a testosterona para fins estéticos, você começa a performar melhor no treino e consecutivamente, com a alimentação correta e a performance maior no treino, você adquire com mais facilidade e com mais rapidez massa muscular. Se você já tiver um ambiente de treino pronto, já de algum tempo, entendeu? Você vai colher mais benefícios do que colaterais. Aí eu vou falar sobre as questões dos benefícios e as questões dos colaterais. Quais são os benefícios para um homem, tá? O uso de testosterona. Para mim, só existem benefícios muito mais do que colaterais.
Porque além de você reorganizar seu eixo hormonal e reorganizar várias situações dentro do seu corpo, dentro do seu psicológico, como homem, como ser humano, no seu dia a dia, você vai criar um ambiente muito mais propício para você desenvolver a sua musculatura e seu corpo, né? Aumenta a taxa metabólica basal, aumenta tudo melhora dentro de você. E aí você vai ter uma melhora no psicológico e no físico muito grande num período não tão rápido, mas também que não seja tão longo, né? Porque naturalmente, no meu caso, por exemplo, que saí de uma obesidade severa de fila de bariátrica para ter um peso hoje saudável, você traz muitos colaterais da vida anterior que você tinha de uma obesidade severa, né? Várias doenças, várias coisas, por exemplo, a hipertensão, uma coisa que eu tenho até hoje, uma questão de pré-diabetes e tal, tudo mais que eu tinha no passado. Então, assim, você traz uma bagagem. Quando você melhora tudo isso e aí você introduz que eu considero um regulador hormonal, você melhora muito sua saúde e o seu bem-estar. E, consecutivamente, você melhora seu corpo. Só que existem alguns colaterais, porque a gente teria, no caso, né, que ter a capacidade de produzir essa testosterona só com o exercício, com a vida, a alimentação e tudo mais que a gente tem. Mas por causa de todas essas coisas que eu coloquei aqui, você acaba criando algumas doenças que te afetam pro resto da vida e você se desregula por inteiro. Então aí você é obrigado a usar um hormônio sintético, que é um hormônio de fora, sintetizado fora, e aí você vai colocar dentro do seu corpo, por mais que seja bioidêntico e você vai absorver ele como se fosse seu, você vai ter o colateral do veículo e dos processos que são feitos para que esse hormônio chegue no seu sangue. Antigamente, o hormônio, a durateston que a gente conhece, o deposteron, que é o cipionato e tudo mais, era comprado na farmácia, o próprio farmacêutico aplicava, não precisava de receita, era super barato, sempre foi super barato, é super barato até hoje. O valor que se paga é elevado hoje é pela dificuldade de encontrar, porque infelizmente foi proibido aqui no Brasil o uso, né? Por vários motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui, questão de lobby farmacêutico, questão de várias outras coisas, porque aí já vai ficar muito extenso o vídeo. Já é um vídeo longo. Se eu começar a discorrer aqui sobre o porquê a testosterona não é permitida aqui no Brasil, é um vídeo só para isso, né? Que inclusive, se você quiser que eu faça, só deixar nos comentários aí que eu explico o porquê que é tão demonizado e não liberado assim de uma forma tão fácil quanto já foi aqui no Brasil. Você começa a usar um hormônio externo. Então você tem a aplicação, você tem o óleo que ele é dissolvido, porque a testosterona é um sal dissolvido em óleo, né? É o veículo que transporta esse sal para dentro da sua musculatura, é uma injeção intramuscular de óleo. Então, se você tiver alguns fatores genéticos, como eu tenho, de perda de cabelo, você vai aumentar esses fatores. Porque a partir da hora que você usa hormônio externo, uma vez usado o hormônio externo, o eixo, seja ele quase nulo como o meu, ou se você usar mesmo tendo uma boa testosterona, uma boa função corporal para isso, e você só quer usar para melhor estética, uma vez utilizado, o seu eixo será inibido. E vai ser muito difícil, quase impossível, que ele volte a ser o que era antes, mesmo que você pare de usar, tá? Existem tratamentos caríssimos, você vai ter que gastar uma grana para você voltar a ter um eixo saudável, mas nunca mais vai ser o mesmo eixo que você teve. Então a escolha para o uso de hormônio você tem que ser feita de acordo com o que você realmente quer na sua vida, não é brincadeira. Porque a partir da hora que você usa o hormônio para fins estéticos, nunca mais o seu corpo vai ser o mesmo. Ou talvez nunca mais você vá poder parar de usar o hormônio. Então não é um teste. Vou usar para ver o que vai dar e depois eu volto, tá tudo bem. Você pode até voltar a ter uma vida normal, mas a quantidade e qualidade de testosterona natural que você tinha
vai estar totalmente relacionada ao tempo que você inibiu o seu eixo e a forma que você inibiu o seu eixo. Então, você tem que procurar uma pessoa que saiba o que está fazendo. Tem alguns médicos que hoje em dia prescrevem reposição hormonal, não para fins estéticos, mas prescrevem. Tem coaches muito bons, tem pessoas. Procure uma pessoa que sabe o que está fazendo. Não precisa ter diploma, não precisa ser a pessoa mais tecnicamente, cientificamente esperta, mas uma pessoa que já usou e sabe o que passou e sabe como resolver os problemas. Mas é aquele negócio que eu falo, se você quer usar o hormônio, você tem que saber que a partir daquele momento ali, não vai ser mais a mesma coisa a sua vida. Vai ser pro resto da vida, sim. Pro resto da vida você vai ser refém à reposição de testosterona, porque você inibindo o seu eixo, e na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, o eixo não volta nunca mais a ser o que era antes. Mesmo gastando maior dinheiro, você vai melhorar ele, mas você não vai resolver. A voltar como era antes, não vai voltar. Então, você quer isso pra sua vida? Você quer desenvolver isso? Você saiba que você vai ficar refém. Mesmo se um dia você para de treinar e você só queira ter uma vida normal, você vai ter que fazer TRT. Porque seu organismo muito dificilmente vai voltar a produzir testosterona natural depois que você inibiu ele com o uso de testosterona. Dependendo da quantidade, dependendo do que você fez, entendeu? Tem vários e vários fatores e geralmente, quanto mais coisa, mais merda você faz, mais difícil você consegue resolver isso daí. Então assim, a testosterona pra mim, eu sou muito defensor de uso de testosterona, muito. Eu acho muito importante. Tanto para TRT, quanto para saúde, quanto para estética. É um hormônio bioidêntico, não é um hormônio de fora. Você muito dificilmente vai morrer ou desenvolver qualquer doença por uso de testosterona. É quase que impossível. É mais fácil você tomar 3 cardelas de dipirona e ter um choque anafilático e morrer, do que você tomar 10 ml de testosterona de uma vez e vai acontecer praticamente nada. Você provavelmente vai mijar metade dessa testosterona, jogar pra fora e vai dar espinha, alguma coisa e acabou. E já resolveu o problema. Entendeu? Então assim, o uso de hormônio é uma coisa que você tem que ser muito ciente do que você está fazendo. É igual uma tatuagem. Você pode fazer essa tatuagem. Hoje existem várias formas de você remover uma tatuagem. E quanto mais você quer que ela não apareça, mais caro é o tratamento. É mais ou menos a mesma coisa do uso de testosterona. Quanto mais você quiser que o seu eixo volte ao normal depois do uso de testosterona, mais dinheiro você vai gastar, mas mesmo assim, igual as remoções de tatuagem, vai ficar lá. Vai parecer que você tem uma tatuagem e vai parecer que você usa hormônio. Entendeu? Então é assim. Você quer usar, eu não tenho nada contra. As pessoas podem usar o que elas quiserem, pois elas fazem inúmeros, né, principalmente mulheres, fazem inúmeros procedimentos estéticos, altera seu corpo, deforma e muitas das vezes para obter uma aparência que sempre quis. Eu não julgo. Eu posso achar feio, eu posso achar ridículo, da mesma forma que a pessoa pode achar ridículo quem usa hormônio. Mas eu não vou discriminar essa pessoa ou querer proibir ela de fazer procedimento estético. Hormônio é bom, procedimento estético é bom, também é bom. Mas é aquela coisa que a gente fala. O que diferencia o veneno do remédio é a quantidade. Vimos aí vários casos de influenciadoras que se arrependeram pelas harmonizações faciais extremas que fizeram, porque foram nos excessos. Depois que tiveram essa consciência e voltaram para o básico, ficaram extremamente maravilhosas. Mesma coisa do hormônio. O problema do hormônio, principalmente para homem, é ego, é porque você se encanta pelo negócio, você se sente muito bem, você fica muito bem, seu corpo responde muito bem, só que você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você começar a abusar demais, acelerar demais o processo, vai dar problema em outras situações. Entendeu? Geralmente se fala muito de coração,
Mas a questão de coração é o seguinte: se você já é uma pessoa que tem predisposição a problemas cardíacos, dependendo de qual for, primeiramente você tem que estar com eles controlados e pelo menos ir procurar um cardiologista para ver isso com ele. Porque o que vai acontecer? Você vai usar o hormônio não vai afetar o seu coração a princípio, mas o coração é um músculo. Você concorda? Se você usa o hormônio e você já tem um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo de problema de coração grande por N fatores, seu coração vai aumentar mais ainda, porque ele vai hipertrofiar, você vai treinar mais pesado. Porque eu estou considerando que você vai usar o hormônio porque você já treina. Você quer usar o hormônio para fins estéticos. Se você já treina, você já bota uma carga no teu coração e você já tem problema cardíaco. Aí você vai colocar o hormônio na equação para você treinar mais pesado e botar mais carga no seu coração. Então tudo tem que ser ponderado. No meu caso, eu sou hipertenso desde criança. É uma questão hereditária. Independente do meu peso, a minha hipertensão se mantém a mesma. Só que já desde 2012 que eu fui num cardiologista que achou o problema e resolveu através de medicamento, eu controlo esse problema desde então. Então eu não tenho picos de pressão, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu posso treinar normalmente que eu tô protegido, porque eu tô fazendo meu tratamento e tô mantendo controlado. Mas mesmo assim, todo ano vou lá dar uma olhadinha, ver como é que tá o tamanho do coração, ver como é que tá as vasos do coração, ver como é que tá a saúde arterial, tudo bonitinho. Tem que ir, tem que cuidar. Não é só tomar, entendeu? Se você encontrar um coach que te passa hormônio e nem te pede exame, nada, você já foge desse cara, velho. Porque o cara não sabe nem o que você tem. Se você tem algum problema e já manda você tomar hormônio sem te perguntar nada, sem te ver um exame, sem te ver nada. De repente você tá pré-diabetes, você tá com perfil lipídico péssimo, você tá, sei lá, alguma coisa, você tem alguma coisa ali que você ainda não percebeu ou descobriu e aí você tá com hormônio, pode ser que dê muito ruim. Muito mesmo, entendeu? Então assim, dos colaterais, que eu falei pouco aqui, os principais são queda de cabelo e espinha. Mas e os estudos também estão relacionados a mais a questão hereditária ou a questão de você já tem essa predisposição a ter espinha, predisposição a ter queda de cabelo. E gente, você pode tomar o manipulado que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se você tiver essa predisposição, o preço mais barato que você vai pagar para ter o shape é a porra da espinha e a queda de cabelo. Você vai ter, durante o uso você vai ter. Mesmo você tendo uma dieta limpa, você pode amenizar isso aí, mas vai inflamar. Alguma coisa vai inflamar, o cabelo vai cair, não tem jeito. Não existe nenhum fisiculturista, marombeiro, seja atleta, seja só marombeiro, que não tenha feito um procedimento de implante de cabelo na vida, porque não tem o que eu faça. Pode ser. Você acha que esses atletas que são ricos pra caralho e perdem cabelo, você acha que ele não tem dinheiro pra tomar um manipulado e um remédio? É que não adianta, realmente não tem o que fazer. Se você tem predisposição a perder cabelo, você vai usar hormônio e vai perder cabelo. Se você tem predisposição a ter espinha, você vai ter. Aí você procura um médico onde vai passar. O único remédio que eu sei que funciona para a questão de espinhas é Roacutan, mas aí é uma conversa que você tem que ter com o teu dermatologista, porque esse medicamento é extremamente agressivo. Eu só sei que esse aí funciona, mas eu não faço ideia de como tomar e de como encaixar num ciclo. Eu nem recomendo, eu prefiro que um médico, você vá no médico e ele fala pro médico exatamente, eu tomo isso, minha espinha tá assim, e dá pra usar Roacutan? Aí ele vai falar pra você se dá pra usar ou não. Conheço pessoas que faz o uso de hormônio e faz o uso de Roacutan. Prescrito pelo médico, conheço pessoas, tá? E tá ok, não tem espinha, tá tudo sequinho, tudo maravilhoso. Mas o médico garantiu a isso a ela. Através do conhecimento dele que ele tem sobre o medicamento. Eu estou falando o que eu vejo. Agora, se é recomendado ou não, aí você vai atrás de seu médico e ver. É sua responsabilidade, tá?
É isso, galera. O que eu tinha pra falar de testosterona é isso, né? Acho que eu falei um pouco sobre a minha questão de uso. Só para resumir no final, eu comecei fazendo a cada 45 dias. Depois, quando eu decidi ir para a parte estética, eu comecei a fazer semanal, tá? Aí, quantidades aí varia de acordo com a minha fase. Se é uma fase de ganho, aumenta. Se é uma fase de perda de peso, diminui, tá? Mas o uso sempre existiu. E basicamente vou dizer que eu nunca fiz ciclo, tá? Desde quando eu comecei a usar, eu sempre usei e nunca parei. Parei quando fiquei doente, aí tinha que tomar antibiótico, aí eu parava, ficava um mês. Quando eu sofri acidente de moto, fiquei também, enquanto eu fiz todo o tratamento, fiquei sem usar. Então assim, depende muito. Como eu não tenho datas, eu não sou atleta, eu não busco palco, essas coisas, o meu planejamento é totalmente diferente do que você está acostumado a ouvir. Usei tantos meses, usei para pré-contest, para booking, para não sei o que. Não, o meu uso de testosterona é totalmente diferente do que um atleta. O atleta, existem fases e existem hormônios específicos para essas fases que eles usam na quantidade e período especificado pelo coach treinador deles. O meu caso é outro caso totalmente diferente. Eu uso para fins estéticos, mas como eu quero manter um corpo, eu uso doses baixas, mas contínuas, tá? E nunca tive problema com isso. Mas isso é meu caso, é meu corpo, é minha realidade. E a realidade de muita gente que tá por aí na internet falando que não usa, mas usa contínuo, a gente sabe. Porque a gente tem os mesmos fornecedores, a gente conhece, a gente sabe, mas a gente não pode falar porque se a pessoa não quer falar, é a vida dela, ela faz o que ela quiser. Eu não tenho problema nenhum de falar que meu uso de hormônio é contínuo há mais de 3 anos. E não tenho problema nenhum com isso, minha vida tá super tranquila, minha saúde tá super tranquila, mas fazendo tudo do jeito certinho de fazer, buscando informação, buscando conhecimento, indo no médico, correndo atrás das coisas. Nunca foi a moda caralho. Eu nunca copiei ciclo de ninguém. Eu sempre adaptei ao negócio, a minha vida e a minha realidade. Beleza? É isso, galera. Até o próximo vídeo.